treinamento de liderança, foi proposto um jogo de negócios, um business game. E nesse jogo de negócios, nós éramos divididos em equipes e cada equipe tinha um diretor financeiro, o diretor-presidente, o diretor operacional, o diretor de marketing, de recursos humanos. E éramos direcionados a tomar decisões conforme o game se propunha. Eu era o diretor financeiro e minha meta era manter um fluxo de caixa positivo, resultado da empresa, e dívida menor do que o a receber. Notei na dinâmica de grupo que cada um puxava a decisão para mais agressiva. E eram 3 tipos de decisões: uma conservadora, as conservadoras, as moderadas e as agressivas. E cada diretor de outras áreas queriam puxar a meta do seu departamento na tomada de decisão mais agressiva. E eu, como diretor financeiro, eu tinha que trazê-los para a realidade, para manter o fluxo de caixa da empresa equilibrado. Hoje, nós vamos entender que a fé e milagre transita pela realidade da situação. E como naquele treinamento que tive de negócios, Jesus treinou seus discípulos para a vida. Hoje veremos 2 dos 7 milagres registrados no livro de João. Esses sinais mostram o poder soberano de Jesus em relação a tudo, incluindo necessidades e a natureza humana. Para isso, nós vamos dividir em poder soberano em João 6, de 1 a 15, e salvação soberana, João 6, de 16 a 21. Nos versículos de 1 a 4 de João 6, nós temos o cenário. Eles começam dizendo algum tempo depois disso, e que nos dá uma cronologia vaga e um lembrete de onde estamos nesse relato de João sobre a vida de Jesus. Jesus está se afastando de Jerusalém, embora o tempo da Páscoa esteja próximo. Há uma grande multidão de pessoas seguindo Jesus, porque viram os sinais. Esta multidão está fascinada pelo que Jesus pode fazer. Estão seguindo Jesus pelo que ele pode fazer e não por quem ele é. Sabemos que essa é uma mentalidade comum hoje em dia. Pessoas se aproximam da fé para buscar algo e não para adorar o verdadeiro Deus. Estamos muitas vezes interessados em sinais do que num Salvador. Sejamos sinceros, ter necessidade satisfeita é maravilhoso. E muitas vezes pensamos assim. Mas o que Jesus quer que nós tenhamos em mente? Que é um coração devoto a Ele. Que nós tenhamos fé nele, fé na sua soberania e fé que Ele é o nosso Salvador, o Messias prometido que veio. Nos versículos 5 a 9, vemos a necessidade da multidão. No versículo 5 a 6, levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Ele só perguntou isso para testá-lo, verso 6 diz, apenas para pô-lo à prova, pois Jesus tinha em mente o que ia fazer. Isso é um treinamento. É uma pergunta para saber a reação de quem estava sendo treinado. E o nosso diretor financeiro, o Felipe, querendo verificar o orçamento, o budget para resolver o problema, típico de economista, contadores, administradores, controllers. Nossas finanças esse mês não conseguiríamos expandir os negócios de alimentar todo esse povo, Jesus, porque comida, o valor é insuficiente das nossas ofertas, não temos onde comprar, então não conseguiremos alimentar.
Como nós ouvimos e vemos muitas vezes nos negócios, os nossos negócios não podem ser expandidos, não podemos distribuir os lucros esse ano, não podemos manter o quadro de funcionários, precisamos de corte, headcut, vamos reduzir o nosso tamanho, tudo isso racional e lógico. Felipe, prático e literal. Ele está fazendo as contas para descobrir como resolver o problema. E a resposta é muito reveladora. Porque, primeiro, ele pensa claramente que Jesus perdeu o controle ou estava fora da sintonia com a realidade da situação. Aqui ele sente que deveria explicar a Jesus a gravidade da situação, como dizendo: Jesus, você não entende o quão grande é essa multidão? O Senhor prestou atenção quanto que deveríamos gastar para alimentá-los? Felipe não tem ideia do que Jesus pode fazer. E vamos lembrar que versículos anteriores, Jesus... E por que a multidão estava seguindo Jesus? Porque eles viram sinais. E vimos sinais que Jesus estava fazendo, curando, operando milagres. E mesmo assim, Felipe olhou para a parte prática, parte financeira. A multidão estava seguindo Jesus porque esperava ver algo sobrenatural dele. E a resposta de Felipe revela que Felipe não está esperando o sobrenatural. Ele está olhando apenas para a realidade. O milagre transita pela realidade. Nós temos que olhar para a realidade, mas saber que o milagre transita quando reconhecemos a realidade que estamos. E Jesus reconhecia essa realidade. Por isso que ele perguntou. Por que ele perguntou? Para treinar. Porque Deus permite que você e eu passamos por momentos difíceis por prova, para nos pôr à prova, para nos treinar. O treino é sobre o poder soberano de Jesus. Até quanto reconhecemos Ele e até quanto nos usufruímos desse poder. E André vem até Jesus com uma quantidade pequena de comida e diz, no verso 9, aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Este evento está registrado em todos os 4 evangelhos. Nos outros evangelhos você encontrará mais detalhes acrescentados. Mas aqui, sem esses detalhes, a gente pode contrastar as respostas tanto de Felipe como Jesus. Você não me entendeu. Deixa eu te calcular aqui para te mostrar. Tentar calcular aqui para te mostrar. E André, Jesus, que isso é pouco, é pequeno para tanta gente. Como um diretor operacional mostrando para o CEO, dizendo que operacionalmente eu não consigo atender essa demanda. E o diretor financeiro dizendo, não consigo, não tenho nem recursos para comprar o produto para essa demanda. Olhando para o temporal, para o físico. E em resposta à pergunta de André, a colocação, a pergunta de André vem no verso 10, onde Jesus organiza a operação do milagre. Ele fala, mande o povo sentar-se, e cerca de 1000 homens sentaram. Versículo 11, Jesus tomou os pães, deu graças, repartiu entre os que estavam assentados, e fez o mesmo com os peixes. Pronto, problema resolvido. Todos receberam, verso 12, o suficiente para comer. E poder sobrenatural. Um milagre, mas que ninguém jamais conseguiu fazer, e Jesus fez. Necessidade física atendida. Jesus demonstrou o seu poder soberano sobre a natureza, leis físicas, autoridade sobre a matéria, em fazer a matéria se multiplicar. Do nada,
dos 5 pães e 2 peixes, se multiplicou a matéria. Não há limites para a soberania de Jesus. Tempo, espaço, lugares, pessoas, governantes e etc. E o que é soberania? Soberania, quando falamos de Deus como soberano, estamos dizendo que Ele existe antes de todas as coisas, e nele todas as coisas subsistem. Estamos dizendo que Ele criou todas as coisas. E Deus está no controle do universo e determina o resultado de todas as coisas de acordo com o seu sábio propósito. Ele tem autoridade absoluta e governo sobre sua criação. Nada está fora do seu governo. Ele controla e guia todos, para a sua glória e para o nosso bem, Romanos 8, 28 e 29. Deus não ajusta seus planos de acordo com os eventos da história humana, mas Ele decide o que fará. Embora a resposta à oração para aqueles que oram ou não oram, ou para aqueles que obedecem ou não obedecem, pode ser diferentes. Os decretos de Deus governam a história, como diz Daniel e Atos. Isto inclui chamado daqueles que serão salvos, Romanos, Efésios e 1 Pedro. Saber que Deus é soberano no controle nos dá o quê? Uma compreensão completa de todas as outras doutrinas e nos dá também conforto e segurança nas dificuldades e tentações, como Paulo diz em Romanos. Então, com a soberania do Senhor em mente, nós vemos que os discípulos entenderam o milagre, pois eles estavam lá e viram os bastidores e viram o milagre. Serviram a comida que se multiplicou. Jesus agradece, dando honra e glória ao Pai, pois eles são um. Versículo 14, depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que deveria vir. A multidão sabia que tinha acabado de ver algo especial. Essa multidão conhecia o Antigo Testamento. Eles estão pensando em Moisés, no maná, em um profeta prometido, Deuteronômio 18. A multidão está começando a se perguntar: isto é incrível e poderoso, e pretendiam proclamar o rei. Será que ele não tem que ser proclamado rei? E aí Jesus se retirou. Que verdade podemos tirar desse evento? E com isso nós chegamos ao nosso primeiro princípio. Acreditar na soberania de Jesus muda o foco do problema para o poder. Acreditar na soberania de Jesus muda o foco do problema para o poder. Os discípulos fizeram cálculos financeiros, logísticos, suprimento. Parecia uma reunião operacional executiva, focando apenas no problema. E Jesus treinou para focar na soberania poderosa dele, que é um diferencial do cristão. Em que área da sua vida o problema ou os problemas ofuscam a pessoa de Jesus Cristo? Em que área da sua vida o problema ou os problemas ofuscam a pessoa de Jesus Cristo? Que problema na sua vida tem feito você questionar se Jesus realmente entende a gravidade da situação? Pode ser a falta de tempo ou recursos, pode ser relacionamento, pode ser vício, uma fobia, uma doença. Você pode achar que Jesus não vê e nem entende a gravidade daquilo que você está passando ou lidando. Porque quando acreditamos na soberania poderosa de Jesus, nossos olhos se desviam do problema para o poder dele. Podemos dizer: Jesus, só tenho dúvida e não tenho nada. O que o Senhor pode fazer? Podemos dizer: Jesus,
Só tenho 5 pães e 2 peixes. O que o Senhor pode fazer? Ou melhor, meus recursos são extremamente escassos perante a minha necessidade. O que o Senhor pode fazer? Quais são os recursos que você tem escassos para colocar na mão dele, para atender às necessidades dos outros e manifestar a glória de Deus? Na segunda divisão, nós vemos aqui a batalha. Jesus demonstra seu poder soberano para salvar. E vemos aqui a batalha, do versículos 16 a 18. 16. Discípulos desceram para o mar ao anoitecer. Entraram no barco, começaram a travessia para Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus não tinha ido. 18. Soprava um vento forte e as águas estavam agitadas. O mar da Galileia, conforme a gente pode notar ali na figura ao lado, está rodeado por montes, de tal forma que os ventos podem vir aparentemente do nada e causar uma grande agitação no mar. Estava escuro. Os discípulos estão em um barco, eles não podem ver a costa, as ondas estão bem agitadas, eles estão remando e não chegavam a lugar nenhum. Remaram por 5 ou 6 quilômetros e nada. Eles estão em uma luta e parece que não vão sair por conta própria. Não tem poder sobre essa situação e são pescadores, conhecem o mar. Mas aquela noite o vento e a água estavam levando vantagem sobre eles. No verso 19 a 21 temos a solução. Jesus entra na situação deles e torna a sua presença conhecida, andando sobre as águas até o barco. Embora você tenha a sensação que os discípulos não sabem onde estão ou como sair dessa situação, está escuro. Jesus não tem problemas em atravessar um mar agitado e encontrar os discípulos. Muito importante aqui o fato que Jesus também tem poder soberano sobre a natureza e também sobre a matéria, porque ninguém consegue andar sobre as águas. Jesus demonstra seu poder sobrenatural, soberano, andando sobre as águas agitadas. Porque Jesus disse para os discípulos ficarem lá. Por que não? Jesus disse para os seus discípulos: fiquem aqui, esperem passar, eu vou com vocês, esperem mais um pouco, vocês vão ter problema lá com as águas vão estar agitadas, eu estou vendo que o vento virá. Não, Jesus estava no contexto deles e precisava demonstrar o seu poder soberano para que eles possam crer também. Não só eles, mas nós possamos crer. Muitos anos depois do evento, a gente possa ler e crer. Por quê? Porque se crer, tem vida eterna. O propósito soberano do Senhor, muito maior do que um simples andar sobre as águas e ter poder sobre a matéria. Poder sobre as dificuldades temporárias que nós temos na nossa vida. Ele tem, mas isso não é o foco principal, não é o propósito final. O propósito final é: creia que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, o Deus encarnado, que veio para morrer por nós, e crendo tenhamos vida eterna. João escreveu para que você e eu, nós acreditássemos que Jesus é o Messias, porque ao acreditar em seu nome, temos vida eterna e cremos no Messias. João está contando o que ele testemunhou e experimentou para levar a fé pessoal e a crença em Jesus. Ele está dando sinais que apontam para o poder soberano de Jesus. A crença que Deus é soberano e que Jesus é Deus encarnado tem efeitos poderosos. Um efeito poderoso através da fé de nos salvar. E quanto mais profunda for a nossa compreensão da soberania de Deus, maior será a nossa liberdade, a nossa libertação do pânico, do orgulho, da inveja, dos ciúmes, da raiva, do legalismo, da inferioridade, das síndromes, do que nos acorrenta.
Quanto mais profunda for a nossa compreensão da soberania de Deus, maior será o teste dos limites da nossa compreensão humana. Na verdade, chegamos a um ponto com que a soberania de Deus, em que descobrimos que seu poder, seu governo, sua autoridade são tão vastos, tão grandes, que desafiam a nossa mente, a nossa mentalidade, o nosso modelo mental. E isso é dolorido, porque nos puxa para compreender essa soberania. Muitas vezes acreditamos que Deus é soberano somente quando somos prestativos, agradáveis, ou fazemos as coisas certas. Colocamos limites em Deus e na sua soberania, para nos sentirmos confortáveis. Mas Ele continua soberano em todas as circunstâncias. E não depende da nossa fé, não depende de nós, não depende da nossa visão da realidade. Jesus caminha até os seus discípulos sobre as águas, note no verso 20 e 21, sou eu, não tenho medo. Então se animaram a recebê-lo no barco e logo chegaram à praia para a qual se dirigiam. Ele estava convidando esses homens a confiar e acreditar nele por quem ele era, não pelo que ele poderia fazer. Não tenho medo, estou aqui com vocês. Sou eu. Eles o levaram para dentro do barco e todo o vento termina, acaba. Eles chegam imediatamente à costa para onde estavam indo. E com isso a gente chega à nossa verdade. A verdade a ser lembrada aqui é: acreditar na soberania de Jesus nos leva ao destino correto. Acreditar na soberania de Jesus nos leva ao destino correto. Provavelmente você pode estar passando por uma batalha hoje, uma tempestade inexplicável, ou pode ter explicação. Talvez esteja exausto nessa luta. Abandona a luta, confessa o que está profundo, o que está enraizado, a raiva, o orgulho, o pânico, o desespero, a dor, e medita nas palavras de Jesus, no poder soberano. Mude o olhar do problema para a pessoa de Jesus. Você pode descobrir que a tempestade está revelando a sua necessidade mais profunda, e esta pode ser até salvação. Ou talvez a sua necessidade mais profunda é a falta de confiança. Você não confia em ninguém, principalmente nos homens. O Senhor pode estar perfurando o seu coração durante a tempestade, a sua luta, e dizendo: você precisa de mim primeiro, antes de precisar de qualquer outra coisa que considere importante. Você pode achar que a sua tempestade é exaustiva por causa da sua busca constante por mais. Não fica contente ou satisfeito com o que já tem, por conta da sua dor do passado, ou luta contínua contra uma profunda desconfiança, ou inferioridade, ou medo. Importante que Deus encarnado, Jesus, é soberano sobre tudo e sobre você, sobre a sua vida, e usará isso para glorificar o nome dele. Tenha fé, entregue a ele. Tenha uma ótima semana, até semana que vem.